Iniciando mais uma edição do Linha de Frente, desta vez especial, porque conversamos com um político de renome nacional, presidente nacional do PSDB, um dos partidos mais importantes da República, e também governador reeleito do Rio Grande do Sul. Primeiro governador que é reeleito no estado que é tão politizado. A que o senhor acredita isso, senhor Eduardo Leite? A gente tem, em primeiro lugar, obrigado aqui a vocês pelo espaço, Pablo. A política no Rio Grande do Sul sempre foi muito polarizada, né? Desde o início dos tempos para nós lá, no século passado. Ao longo dos últimos anos, desde a redemocratização, não é só que não tenha tido reeleição, né, no Rio Grande do Sul, nunca houve eleição de continuidade, mesmo quando o governador não era o candidato à reeleição. O indicado dele não ganhava eleição. Então, acho que o que a gente conseguiu mostrar no Rio Grande do Sul é que as ações que nós empreendemos de reestruturação, nós pegamos um estado que estava quebrado, não conseguia pagar salários, não pagava nem os hospitais em dia. A gente promoveu um conjunto de reformas profunda. A gente sempre fala, né, no Brasil em reformar isso, reformar aquilo. Mas o que a gente conseguiu mostrar é que essas reformas deram resultado para botar salário em dia, reduzir impostos e ainda aumentar a capacidade de investimento do Estado. Isso foi percebido pela população. E a gente fez tudo isso sem brigar com as pessoas, sem atacar ninguém. É muita energia que o Brasil desperdiça em ataques, em enfrentamentos, tentar destruir um inimigo, um adversário político. A gente preferiu seguir um outro caminho, um caminho de serenidade. Desculpe interromper, talvez esse estilo do diálogo sem ataque, talvez seja o estilo da proposta do PSDB para o Brasil como um todo? Sem dúvida, mas é assim, diálogo com resolutividade. Também não adianta só ficar dialogando e não resolver os problemas. A gente tem que resolver os problemas com um diálogo. E é, sem dúvida nenhuma, o caminho que o PSDB oferece, de serenidade, sensatez e equilíbrio. Focar em atacar os problemas e não em atacar as pessoas, para poder melhorar a vida da sociedade. Então vamos falar sobre um diálogo que, a meu ver, a princípio é inusitado. O deputado Tiago Correia me mandou uma mensagem nesta manhã de sábado e falou assim: Pablo, o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, veio até o café da manhã dar boas-vindas ao governador e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite. Ao meu ver, à distância, algo diferente, inusitado. É diálogo isso aí também? Sem dúvida, porque diálogo é justamente a palavra, né, duas partes, senão é monólogo, se for para falar sozinho. Se a gente fala só entre os nossos, com quem a gente concorda, é muito pouco produtivo. Ter a oportunidade de conversar, dialogar, trocar ideias com quem pensa diferente da gente, é que é capaz de produzir coisas novas e melhores. Então a gente tem as diferenças, certamente, mas antes de tudo somos colegas. O gesto do governador Jerônimo é de muita gentileza e eu agradeço esse respeito, essa consideração. Mas no campo das ideias a gente conversa, dialoga, onde a gente tiver divergência a gente debate, né, os nossos partidos políticos pelo que divergimos, e onde houver convergência para poder atender às necessidades da população, tanto melhor que a gente possa trabalhar em boa sintonia. Para um entendedor, um acompanhante da política, uma pessoa que está se informando sobre os bastidores, esse gesto já representa o PSDB da Bahia está na base aliada do PT? E se não representa ainda, o senhor apoiaria isso? Não, nós não estamos falando disso, de participar de governo, de entrar na base. Aliás, essas discussões são reservadas ao diretório local. Eu confio plenamente no nosso líder aqui, o deputado Adolfo Viana, para conduzir esse processo e esse entendimento ao lado de demais lideranças. O que nós precisamos é ter essa capacidade justamente de dialogar para atender aos interesses da sociedade. Nós não torcemos pelo quanto pior, melhor. A oposição que o PSDB exerce no cenário nacional, por exemplo, não é torcendo para que as coisas deem errado, é porque nós temos divergências, especialmente com o PT na área econômica. Então a gente defende privatizações porque entende que isso é um caminho melhor para atender os interesses da sociedade. Privatização de companhias de saneamento, não para simplesmente torná-las privadas, mas para poder dar capacidade a essas empresas de fazer saneamento lá para a população. Aliás, o senhor citou um ponto importante, o marco do saneamento, para mim já tinha sido um ponto pacífico, que era algo que o Brasil precisava. Só que parece que nos últimos meses a gente teve alguma mudança, algum retrocesso. Qual a opinião do governador sobre isso? O presidente Lula assinou um decreto que desfaz pontos fundamentais do marco do saneamento que já tinha sido resolvido lá no passado. Na nossa visão, atrasando o saneamento no Brasil. O presidente Lula falou sobre dar um voto de confiança às empresas estatais. Só que essas empresas estatais já têm esse voto de confiança há décadas e não foram capazes de oferecer
o saneamento que a população mais carente precisa, especialmente aquela que vive nas periferias. Então, essas pessoas que vivem expostas a doenças por conta de falta de coleta e tratamento de esgotos, o meio ambiente é agredido pelo lançamento de esgotos sem tratamento, por empresas que não têm tido a capacidade da resposta. Então, a nossa visão é: deixa o setor privado atuar sobre essa área, sob regulação, sobre orientação e fiscalização do poder público, mas o Estado, como operador, não tem se revelado um bom operador para poder fazer os investimentos necessários. Então aí estão pontos de divergência. Eu não acho que o presidente Lula tenha intenções ruins, que ele queira fazer mal para as pessoas. Eu acho que ele está equivocado na posição dele. É um ponto de vista diferente do que o senhor... E nós sustentamos a nossa posição com os nossos argumentos. Olha, as empresas estatais, públicas, não conseguiram fazer. Nós temos um outro caminho. O presidente prefere apostar num caminho que não tem dado certo, que não tem dado resultados. Nós optamos por outro caminho. E essas divergências vão fazer com que a gente sempre esteja em lados opostos. Eu chamaria de uma oposição elegante que o presidente nacional do PSDB está propondo. Eu quero falar sobre o arcabouço fiscal, só que antes, o senhor citou o governo, o mandato 3 do presidente Lula, chamam de Lula 3. Lula 1 teve uma característica, Lula 2 teve uma característica. Na sua opinião de gestor, Lula 3 está tendo muita dificuldade, principalmente muita dificuldade com o Congresso? Acho que o governo não engrenou até agora, né? Assim, o que a gente tem visto até aqui, eu fui prefeito, fui governador e sou governador pela segunda vez, então eu respeito e dou tempo para que o governo encontre e apresente o seu caminho, mas nós já estamos chegando aí no final do primeiro semestre, né, do primeiro ano de governo, e os recados assim da agenda estrutural deste governo ainda não foi dado. Afinal, o que a gente vê é reativação de programas velhos, que podem até ser defendidos, mas são políticas já do passado sendo reativadas. O que tem de novo, o que terá de agenda para o futuro do Brasil, ainda não ficou claro por parte do presidente. Ainda enfrenta as dificuldades com o Congresso. Eu sei que tem sido desafiador, se deteriorou muito a política no país ao longo da última década, especialmente. Isso não é exclusivamente sobre Bolsonaro, lá desde o período da Dilma, na verdade, até na verdade no segundo mandato do presidente Lula já começou a se criar uma relação com moedas de troca ruins em relação ao Congresso, até o ponto que nós chegamos neste momento. Então isso exige ainda mais diálogo, exige ainda mais sentar à mesa e o presidente liderar esse processo. Como é que o senhor agiria? Vamos falar de orçamento secreto, que foi uma das declaradas moedas que o governo de Bolsonaro utilizou para convencer muitos parlamentares. No momento que não pode mais se usar desse artifício, eu vejo até o ministro Fernando Haddad conversando e dizendo que outras maneiras têm que ser encontradas. Como é que o senhor agiria? Vamos lembrar que a relação com o Congresso, justamente, o orçamento secreto foi só mais um elemento, né? No passado já teve mensalão, já teve outras moedas, como eu disse, que não são as adequadas para o mundo da política. E aí a substituição dessas moedas na relação política tem que ser por aquilo que é aceito numa democracia, do ponto de vista institucional, de um relacionamento republicano. Exige ainda mais diálogo. Então, na minha visão, é o que eu procuro praticar, é trazer os parlamentares para o diálogo, para que eles possam interferir nas políticas públicas. Interferir quer dizer dar o seu ponto de vista, e o governo tem que ser sensível e permeável a esta atuação dos deputados, porque são representantes do povo. Cada deputado não é um CPF, é uma parcela da população que está ali representada, que pensa daquela forma. Então, o governo não pode ser surdo, não pode deixar de ouvir a essas demandas de um conjunto de CPF. Então, você tem que trazer essas pessoas, conversar e alinhar, né, ações, atendendo ao que é a espinha dorsal do pensamento do governo, da sua agenda, mas fazendo concessões legítimas que acontecem numa mesma democracia, em qualquer democracia no mundo inteiro. Isso é a composição política que tem que ser feita. De uma maneira muito rápida, para a gente poder aproveitar ainda mais a entrevista, qual a opinião do governador e do presidente do PSDB sobre arcabouço fiscal e a proposta que foi aprovada? Acho que foi uma evolução importante do PT, que, lembrem, atacou fortemente e ferozmente a lei de responsabilidade fiscal, quando o presidente Fernando Henrique apresentou um legado importante do PSDB para controle dos gastos. O PT sempre foi muito hostil e contrário a medidas para controle de despesas.
Eu acho que o arcabouço, na forma como foi apresentado, não é o suficiente, mas eu saúdo essa evolução e esse entendimento do PT de compreender que os gastos precisam ter controle. O problema, né, desse arcabouço é que ele atrela o controle ao crescimento da receita. Ou seja, se o governo arrecadar mais, tudo bem, ele pode gastar mais. O que significa um certo incentivo e estímulo para maior arrecadação, muitas vezes fazendo correr o risco de cair no colo da população mais impostos. E a gente não quer mais impostos. Então, medidas num arcabouço fiscal, numa estrutura de contenção de gastos, que imponham ao governo ter que fazer escolhas, parecem mais saudáveis para poder fazer com que o governo olhe para o que está sendo ineficiente, descontinue gastos para poder financiar o que ele quer gastar mais. E não simplesmente estimular com que o governo possa gastar mais simplesmente porque arrecadou mais, enquanto você continua desperdiçando dinheiro em outras frentes que não estão sendo muito eficientes. Mas eu procuro olhar, nesse caso, pelo copo metade cheio, né? Acho que a evolução do PT de entender que precisa ter algum tipo de controle, é melhor ter o arcabouço no formato que está do que não ter nada, embora pudesse ser algo melhor. Políticos muito experientes dizem que a presidência da República é uma conjunção de fatores, é uma estrela, é um destino, mas também tem que ter muito trabalho. O governador Eduardo Leite é pré-candidato à presidência da República. A gente acabou de passar um processo eleitoral, estou governador do estado, focado no governo do Rio Grande do Sul e, claro, com a responsabilidade que eu tenho como presidente do partido e como governador também, nas pautas nacionais. Mas a eleição nacional é para daqui a 3 anos, né? E aí vamos ter um momento para poder definir esses encaminhamentos. Como você falou, é trabalho e oportunidade. Sorte é justamente essa conjunção, é quando a oportunidade encontra o preparo. Se você não estiver preparado, a oportunidade não adiantará de nada. Então, de alguma forma, a minha jornada política me prepara. A oportunidade surgirá? Não sei. Pode ser que a oportunidade seja para outro caminho, para outra pessoa, outro tipo de perfil. E eu não tenho problema em relação a isso, porque eu não estou na política pelo que a política possa fazer para mim. Eu estou na política pelo que eu posso, através da política, fazer para os outros. Se tiver alguma outra liderança que melhor possa conduzir, diante do que eu penso que a política deva ser, um processo eleitoral, não tem nenhum problema de apoiar outros nomes. De vereador em Pelotas a governador reeleito do Rio Grande do Sul, um dos estados mais politizados do Brasil, presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, obrigado pela participação mais uma vez no Linha de Frente da Aratu. Obrigado. Última pergunta, depois desse gesto no café da manhã, qual a avaliação com o governador Jerônimo Rodrigues da Bahia, seu colega? Um sujeito de bom trato, somos colegas, então isso gera uma empatia, na verdade, porque a gente passa situações semelhantes, dificuldades semelhantes nos governos estaduais, e isso faz sempre com que a gente olhe para além das diferenças que nós temos do ponto de vista ideológico, partidário, porque somos governadores buscando cuidar das suas populações, numa circunstância em que perdemos a arrecadação no ano passado por conta de decisões nacionais a respeito de impostos, e temos uma população cobrando mais segurança, mais infraestrutura, uma série de demandas, então a gente busca compartilhar experiências e a partir das experiências de cada estado buscar melhorar a vida das nossas populações. Então tenho muito respeito pelo governador Jerônimo, naturalmente somos de partidos diferentes, temos diferenças de pensamento de como é que o estado deva se organizar em políticas públicas específicas, mas o mais importante é manter o respeito, o diálogo para poder atender os nossos propósitos aí na política. Se eu pudesse resumir essa entrevista, seria a palavra empatia. Obrigado, governador. Boa sorte. Valeu, até a próxima. Obrigado.